Olá, senhores conselheiros, senhores coordenadores de núcleo. Meu nome é Ciro Weber, trabalhei 15 anos no Sicredi, hoje sou consultor. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre controles internos e riscos. E também do que é a nossa sociedade, a nossa entidade cooperativa de crédito. Que ela está vinculada a um sistema chamado Sicredi, da qual nós temos algumas responsabilidades solidárias. A cooperativa é uma sociedade de pessoas formada livremente por um grupo e que busca inserir dentro de uma sociedade tanto os resultados sociais como os resultados econômicos. Nós podemos ter uma comparação entre o que é cooperativa e o que é banco. As operações hoje feitas pela sociedade cooperativa em nada ficam a dever qualquer instituição financeira que trabalhe tanto no varejo quanto no atacado. Hoje temos todos os produtos para o associado de uma cooperativa se sentir amparado dentro da sua economia, dentro da sua necessidade financeira. E além disto, ele tem um aspecto que é uma característica social, em que a cooperativa ela se esmera em fornecer ao quadro social, diferentemente de um banco. Tendo focado quais os diferenciais entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira denominada banco, vamos focar em controles internos e riscos. Controles internos, como item primeiro e básico, é de promover a criação de informações precisas e concisas aos associados através dos relatórios confiáveis. A difusão de informações igualitárias a todos os associados. Ou seja, essas informações devem estar disponíveis a todos os associados no mesmo instante para que tenham segurança de que os negócios da cooperativa estejam sendo divulgados apropriadamente. São controles que estabelecem informações financeiras de um trabalho projetado para um trabalho realizado, visando mensurar as atividades da cooperativa. Finalmente, nós temos que ter um controle caracterizado pela devolução ao associado da nossa gestão, devolução ao associado do que fizemos, devolução ao associado de como estamos e devolução ao associado de qual é o resultado que ele alcançou. Simplesmente, controles internos devem assegurar informações precisas e concisas de avaliação das metas, de avaliação econômica financeira, da eficácia e eficiência das nossas atividades e se elas estão sendo feitas de forma legal e dentro das normas estipuladas pelo órgão regulador. Portanto, gente, os controles regulam os riscos. Se eu tenho excelentes controles, eu tenho riscos diminuídos. Se eu tenho controles deficientes, eu tenho riscos aumentados. Então esta correlação é direta. Mais controles, menos riscos. O risco é igual a perigo. Perigo de quê? Perigo de perder. Trazendo isso para a cooperativa, perdas financeiras, perdas que montam, às vezes, em volumes, da qual ela pode prejudicar, inclusive, a continuidade da nossa organização, da nossa entidade. Então, nós vamos ver agora, em termos de risco, um por um, dos riscos que nós entendemos que são os mais importantes. Iniciaremos pelo risco operacional, que o risco operacional, ele envolve processos, envolve pessoas, envolve sistema de informação, envolve fatores internos e fatores externos. Então é o risco de perda da minha operação, no meu dia a dia. Se eu não tenho um controle eficiente,
a primeira reação desse controle, ela se dá numa perda no risco operacional. Então, a perda de risco operacional é uma perda especificamente estabelecida pela deficiência dos nossos controles internos. Risco de crédito. O risco de crédito, nós podemos dizer que ele é a perda das nossas condições de recuperar o dinheiro do qual nós emprestamos ao nosso próprio sócio, ao nosso próprio parceiro, ao associado. Se nós não conhecermos quem é o nosso parceiro, não conhecermos quem é o nosso associado, nós temos um risco de perda na recuperação do dinheiro emprestado a ele. Agora temos o risco de mercado. O risco de mercado, ele está caracterizado pela mudança de taxas. Taxas que querem dizer taxa de juro, taxa de câmbio, taxa de valores aplicados. Que valores são esses? Valores da qual é o nosso excedente em termos de aplicação de empréstimo ao nosso associado. Então nós aplicamos no mercado. Este valor ele está sujeito a uma valorização e uma desvalorização. Depende da nossa aplicação, que são fatores externos, são fatores internos que afetam realmente as operações, pois é um dinheiro que está aplicado ou em título público federal, ou está aplicado em ações, ou ele está aplicado numa taxa de juros da qual ela não tem um hedge, uma segurança, ou ele está aplicado num item, uma commodity qualquer em termos de câmbio. Provavelmente nós teremos algum susto em termos de realização desse valor que afetará o resultado da cooperativa. O risco de liquidez é a falta de recursos em caixa. Que isto realmente, o Banco Central, ele controla esse risco de liquidez diariamente. Para se ter uma ideia da importância desse recurso, porque a partir do momento que eu não tenho recurso para liquidar operações, a entidade passa a ser uma entidade sujeita à própria liquidação, ou seja, à própria extinção. Ele é caracterizado pelo não atendimento das normas, não atendimento da fiscalização, não atendimento das determinações dos órgãos fiscalizadores e reguladores. Ele não deixa de ser um risco operacional, mas ele é um risco por não atendimento das obrigações legais da cooperativa. O risco de conjuntura decorre da probabilidade de perdas financeiras e econômicas decorrentes de uma instabilidade política. Vejam bem, decorrente de uma instabilidade política, quer seja interna, quer seja externa, aonde o país, o nosso país, esteja envolvido. O risco de imagem é caracterizado pelo desgaste, pela má conduta, pelas operações inescrupulosas, que elas acabam afetando a nossa relação, acabam afetando a nossa confiança. E a partir desse momento, nós perdemos a credibilidade, perdemos a confiança, perdemos o rumo de conduzir a cooperativa. Se eu tenho excelentes controles, eu tenho riscos diminuídos. Se eu tenho controles deficientes, eu tenho riscos aumentados. Então esta correlação é direta. Mais controles, menos riscos. Controles equivalentes aos riscos, nós temos uma igualdade. Então nós temos que ter essa medida e essa percepção de administrar esta balança entre controles maiores e riscos menores.